Olá, turma. Eu sou a professora Ana Lídia e a aula de hoje é sobre a associação de resistores mista. Nós falamos na última aula sobre associação em série e em paralelo. Agora nós vamos misturar tudinho. Vamos misturar as duas situações. Bom, se eu desejo ter valores altos de uma resistência, é necessário que eu associe esses resistores, ok? Quando eu associo, quais são as maneiras que eu posso associar resistores? Isso vai valer para resistores, capacitores, geradores, enfim. Como eu associo isso no meu circuito? Eu associo sempre ou em série ou em paralelo, ou das duas maneiras que a gente vai chamar de mista. A aula de hoje é sobre associação mista. Eu vou compartilhar com vocês aqui. É uma aula bem tranquila, fácil de entender. Se vocês já compreenderam, se vocês ainda têm dúvidas sobre associação de resistores, dá uma olhada na aula anterior a essa, ok? Vamos começar, então. Já separei para vocês uma associação. Então, já disse para vocês, se eu quero obter alguns valores altíssimos de resistência, numa placa de circuito, por exemplo, eu associo ele de maneira em série, em paralelo ou misto, como a gente está vendo aí. O que eu tenho aí? Eu tenho uma associação que está em série, paralelo, depois fica em série de novo. Ana, como é que eu sei mesmo que uma associação está em série, em paralelo? Olha para a corrente, o caminho que a corrente elétrica faz. A corrente, quando ela entrar aqui nesse polo, ela só vai ter um caminho para percorrer. E aí essa única corrente vai passar por esses dois resistores. Então essa associação está em série por quê? Porque a característica de uma associação em série é o resistor, a corrente elétrica ser igual para todos os resistores. Mas chega nesse ponto aqui, nesse nó, eu não, né? A corrente elétrica tem que escolher um caminho. Qual é o caminho que ela vai prosseguir? Ela se divide. Se ela se divide, galera, então essa associação ela está em paralelo. Só que o que entrar vai sair, né? Então entrou aqui, vai se encontrar aqui. E toda aquela resistência, aquela corrente vai passar toda em R5. Então, de longe analisemos. R1, R2 estão em série. R3 e R4 estão em paralelo, mas R5 está em série. Eu resolvo essas duas em paralelo e depois eu posso somar tudo. Como é que eu faço a resistência equivalente? O quanto eu quero substituir de resistência, na verdade, nesse circuito? Eu tenho que descobrir a resistência equivalente. A resistência equivalente numa associação em série, você soma. Em paralelo, você faz o inverso da resistência equivalente, ok? Nós vamos dar uma olhadinha nisso também hoje. Vamos começar então, né, galera? Porque isso é muito mais aplicação do que qualquer outra coisa, ok? Vamos treinar, tem exercício no livro à beça. Então, vamos treinar. Calcule a resistência equivalente entre A e B. Olha, eu tenho aqui uma associação mista, que é um caso mais encontrado nos circuitos eletrônicos. Beleza, Ana? Neste caso aqui, a gente já viu que tem série em paralelo, interligados uns aos outros, e a gente vai querer a resistência equivalente desse circuito. Por quê? Todos esses resistores estão para substituir um único valor de resistência. Qual é essa resistência? A gente vai chamar isso de resistência equivalente, ok? Então, vamos lá. Olha esse daqui que eu separei para vocês. Eu tenho R1, R2, R3... R4, R5, R6. A corrente entrou aqui entrou no polo ar aqui. O que aconteceu com a corrente assim que ela entrou? Ela já se dividiu. Depois ela se encontrou de novo, passou em R4. Toda em R4. Depois ela se dividiu de novo, passou em R5 e R6. Saiu lá em B. Ok. Então, qual é a resistência equivalente desse circuito? Eu denominei alguns valores aqui para R1, R2, R3, R4, R5, R6. E agora vamos fazer, ok? Eu tenho aqui R1, R2 que estão ligados em paralelos, ok? E também tem o R3 que também vai estar em paralelo.
Mas o que eu posso fazer aqui? Eu posso resolver pelo inverso da resistência equivalente ou eu posso fazer o produto pela soma. A gente já falou sobre o produto pela soma nas nossas aulas ao vivo, mas é importante dar uma olhadinha aqui, ok? Olha como é que eu estou fazendo. Eu vou fazer R1 e R2 primeiro, ok? Para descobrir a resistência equivalente entre R1 e R2. Primeiro, eu vou fazer aqui esses dois. Então, vou fazer aqui o produto, que é a multiplicação pela soma. R1 é 40, R2 é 60, então vai fazer 40 vezes 60 sobre 40 mais 60, que vai dar uma resistência equivalente, igual a 24 ohms. E esta última está em paralelo com a R3. Então, essa daqui, a resistência equivalente dessa aqui, vai estar em paralelo com esse camarada também aqui. Poxa, Ana, não é mais fácil fazer 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, que vai ser igual a 1 sobre a resistência equivalente? Sim, pode ser feito assim, ou dessa maneira que eu fiz para vocês. Olha como é que eu separei. Primeiro eu fiz esses dois. A resposta desses dois vai estar também em paralelo com R3. Então eu vou usar. Não deu 24? Deu, Ana. Então vai ser 24, que vai vezes R3, sobre perdão, resistência equivalente que eu achei, que é 24, mais R3. Ok? Então, quem vai ser R3? Deixa eu só lembrar lá. R3 é 24, olha que curioso. Então, vai ser 24 vezes 24, sobre 24 vezes 24. Se tu me perguntar se pode cortar, eu vou ter um troço. Cuidado com as operações. Aqui é uma multiplicação e aqui é uma soma, então eu não posso, ok? Então, vamos lá. A resistência equivalente no total aqui vai dar 12. Então, R1, a associação em paralelo de R1, R2, R3, no total aqui era 40, aqui era 60 e aqui 24. E no total ele está substituindo um valor de resistência equivalente de 12 ohms, ok? Agora a gente tem, peraí, deixa eu olhar aqui, R5 e R6. Ana, tu não mexeu em R4. Olha, a gente já descobriu que aqui, isso tudo aqui vai se transformar em um resistor equivalente que vai ser chamado de 12. Deixa R4 aqui parado, que está em série, vamos resolver esses dois aqui que está em paralelo. Ainda bem que tem dois, né? A gente já pode jogar direto pelo produto pela soma. Então, R5 vezes R6 sobre R5 mais R6. 20 vezes 5 sobre 20 mais 5, que eu vou achar a resistência equivalente, igual a 4 ohms. Beleza, gente? Olha como é que a gente tem que redesenhar sempre. Eu não descobri a resistência equivalente lá no primeiro momento igual a 24 ohms, perdão, 12 ohms. R4 tá lá guardadinho. E eu achei que essa resistência equivalente aqui vai ser 4. Qual é o valor de R4? Deixa eu voltar lá para ver. R4 é igual a 18 ohms. Então, vamos lá. Eu tenho 12, 18 e 4. E todos eles agora, a mesma corrente que vai passar aqui, vai passar nessa resistência equivalente lá, que era 40, 60 e 24 e virou 12, porque eu fiz o produto pela soma e achei que eles estavam, aquelas associações em paralelo, estavam substituindo, na verdade, o valor de 12 ohms. R4 sempre ficou lá como 18 ohms, e essa resistência equivalente aqui, galera, era da resistência de 25 ohms, que eu descobri que, na verdade, eles estavam substituindo um valor de 4 ohms, a resistência equivalente. Só que agora eu associei eles, quando eu resolvi eles, eu vi que resistência equivalente, a resistência R4 e a outra resistência equivalente vão estar em série. Ou seja, a mesma corrente vai passar em todos os resistores. Então, qual é a resistência equivalente de todos eles? Agora, galera, é só somar. É só somar. Como na Lídia 12, 18 mais 4, que vai dar 34 ohms. Ou seja, vou redesenhar novamente. Olha aqui, na minha letra Bzinha que eu coloquei para vocês, na verdade, aquela associação toda, essa associação toda está substituindo 34 ohms. Eu associo dessa maneira porque eu consigo fazer com que o meu produto não perca a qualidade. Já falei para vocês isso, que há uma associação de resistores que é muito mais inteligente a fazer com que o circuito, com que a corrente passe em vários resistores do que em um. Em um, a probabilidade de queimar é muito mais rápido, porque é uma peça de desgaste, porque ela vai aquecendo, vai gerando calor. A gente vai falar sobre essa energia, ou se a gente já não falou, vai falar sobre a energia dissipada, sobre a potência que é dissipada, ok? Então, toda essa associação, ela estava substituindo, na verdade, o valor de 34 ohms. Pronto. Então, é isso, Ana Lídia, que eu tenho que saber sobre associação de resistores. Oi, Yas. E detalhe, é importante entender que quando a gente entrar em capacitor, associação de capacitor de geradores, a nomenclatura é quase a mesma para todos. Ok, eu vou colocar alguns outros pontos para vocês
não esquecerem, tá? Eu não posso esquecer que numa associação em série, as principais características desse tipo de associação, vamos relembrar, tá? A intensidade da corrente é comum a todas as resistências e cada resistor vai estar submetido à sua própria tensão, à sua própria voltagem. Se eu quiser saber a voltagem total aplicada no sistema, é só eu somar as voltagens de cada resistor, ok? Coloquei aqui para vocês também, porque isso vai ficar disponível para vocês, então é uma maneira de vocês não esquecerem. Pela primeira lei de Ohm, eu tenho que a voltagem é diretamente proporcional à resistência e à corrente. Ou seja, se eu descobrir que um resistor equivalente tiver a voltagem, eu descubro a corrente, ou vice-versa. Se você tiver a corrente, você descobre a voltagem total do sistema, ok? Pela equação, deduz-se que a resistência equivalente é igual ao somatório, como nós fizemos nos exercícios, de todas as resistências. Pode-se concluir que a resistência total ou equivalente de uma associação de resistores em série é igual à soma dos resistores que constituem a associação em série. E o que eu também não posso esquecer sobre uma associação em paralelo? Nesse tipo de associação, como pode ser observado aí na figura, gente, abaixo, os três resistores são submetidos à mesma diferença de potencial. Então, qual é a constante? Lá na associação em série, todos os resistores tinham de igual? Tinham a mesma corrente. Em paralelo, vai ter a mesma voltagem. Eu não tenho V1, V2, V3, eu tenho um V total. Toda associação em paralelo vai estar submetida a uma única voltagem, ok? Pela lei de Ohm, temos que, cada um vai ter sua própria corrente. Eu vou ter 1, e 2 e 3, matematicamente provado pela primeira lei de Ohm, ok? Por isso que para saber qual é a associação, a resistência equivalente, aí generalizando, o inverso da resistência total equivalente, ou equivalente, de uma associação em paralelo é igual à soma dos inversos das resistências que compõem a associação paralela. Tá aí que a gente pode também sair pelo produto, pela soma. E é isso, galera. Não tem mistério, é só treino. Tem que ter muito treino para poder entender bem qual o caminho da corrente. Eu quero elaborar algumas questões com mais dificuldades não, com mais associação de resistores, onde a gente pode ver assim aplicado muita associação em série, muita associação em paralelo, muita associação mista, onde a gente vai perceber o que a corrente está fazendo, quem é o que agora. É muito importante ter essa noção do caminho da corrente, ok? Agora você também já está desmistificado, já sabe como é que funciona os aparelhos, quando todo aparelho que tem costume de oferecer o efeito Joule, que é a transformação da energia elétrica em energia térmica, é porque associado a ele nós temos um resistor, ok? Essa é a nossa aula de hoje. Muito obrigada e até a próxima.